Uma excelente e abençoada noite a todos. Eu quero externar minha alegria, minha gratidão, minha casa, a companhia de cada um de vocês. Eu fico muito feliz mesmo de poder voltar a esse lar, a esta casa que tão amorosamente nos acolhe, a todos, encarnados e desencarnados, para a gente poder estar do jeito que nós estamos aqui nesta noite, né? Juntinhos, aconchegados no amor, buscando o Evangelho do Senhor, né? A gente precisa mais do que nunca, não só relembrar, mas praticar tudo isso que nós já aprendemos, né? Então, gratidão pela companhia de vocês, gratidão pela companhia dos nossos irmãos que se encontram conectados conosco, cada um no seu lar, né? E rogando sempre que Deus e Jesus, que as emanações de paz, de serenidade, de muitas bênçãos, de muita luz, chegue a cada um deles no lar, nesse momento, dedicando, claro, a toda a humanidade, essas energias que ora nos é ofertado nesse banquete de luz, e, claro, também para aqueles que vão assistir o vídeo em um outro momento, porque fica postado nas redes sociais. E o mais importante do que tudo, e que nós, na maioria das vezes, nós esquecemos, é de incluir nas nossas preces os nossos irmãos que partiram desta vida pelas portas do suicídio. Normalmente, nós falamos e pedimos pelo ente querido, né? Pela mãe, pelo pai, pelo conhecido, pelo amigo, e é natural e perfeitamente compreensível, mas que se a gente puder e conseguir, lembrar desses espíritos, né? Porque nós todos somos muito necessitados de vibrações de amor, de prece, mas para os irmãos nossos que se encontram e partindo pelo suicídio, né, a gente não pode esquecer, também quando nós são muito necessitados, não é assim? Então, hoje, para aqueles que não me conhecem, claro, antes de mais nada, meu nome é Newton, como diz Ana Cláudia, mas se falar Newton ninguém conhece, mais conhecido por Shaolin, né? E durante o mês de setembro, a casa teve o cuidado, né, o carinho de sugerir aos oradores que nós fizéssemos, né, um comentário do Evangelho, abordagem, dentro dessa campanha belíssima de orientação, de conscientização, de combate ao suicídio, né? Que a gente sabe o quanto tudo isso impacta em dor, em sofrimento, não só por aquele irmão nosso que, né, em um momento às vezes, né, de desespero, acaba ali cometendo um ato contra a própria vida, inclusive um ato brutal, lembrando o sofrimento que causa para as mães, para os pais, para o ente querido que ama, né? Então, o tema, ele é um tanto quanto extenso. Falar de depressão já é um tema extenso, de suicídio então, mais extenso ainda. É um tema que comporta claramente para um congresso espírita, um workshop, mas eu jamais teria pretensão, né, de falar muito ou de falar tudo em um período de tempo bastante curto, e também assim, não que a gente também entenda de tudo, mas eu vou aproveitar desse pequeno tempo para a gente poder conversar um pouco sobre, infelizmente, esta realidade ainda nos dias atuais, né? Já visto que Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, já se passaram todo esse período, e ainda nos momentos de maior dor, de sofrimento, de desespero, de desesperança, muitas vezes, quando nós afastamos, né, da providência divina, do amor de Deus e de Jesus por nós, quando por alguns equívocos, aonde normalmente o mundo nos oferece prazeres mundanos, às vezes a gente acaba ali, muitas vezes, nos equivocando. Então ainda é preciso falar por quê? Porque infelizmente ainda é uma realidade, né? Então a gente precisa falar para ter essa conscientização, precisa falar para poder acolher aqueles que estão em desespero, com pensamentos de autoextermínio, né? A gente falando, a gente vai
a serenar o coração, porque vai dividir, vai permitir que aquele que está sofrendo, né, com pensamentos, né, de dificuldade, de dor, de sofrimento, para que ele possa se abrir, né? Ainda é um tabu, né? A pessoa, quando ela está passando por esse processo dessa dor, a pessoa disfarça. Por que disfarça? Porque ainda é muito criticado, as pessoas não compreendem, julgam muito, e muitas vezes a pessoa que está vivenciando aquele momento, ela esconde, ela disfarça, e esse ficar disfarçando que está tudo bem e não está, é que muitas vezes acaba causando uma dor irreparável, um sofrimento imensurável, né? Então a gente precisa conversar. Tem uns tabus, inclusive um deles é quando as pessoas falam muito assim: ah, mas se eu falar de suicídio com alguém que está pensando em suicidar, vai suicidar mais rápido. Não é assim que a gente pensa? Pelo contrário, né? Isso é um tabu. Aquele ente querido nosso precisa ter o nosso acolhimento, ver que nós estamos ali para acolher e não para julgar, né? Então a campanha foi e aconteceu lá nos Estados Unidos, quando esse moço Mike, ele, por que começou, surgiu o Setembro Amarelo? O nome dele é Mike M. Ele desencarnou com 17 anos por um processo de suicídio, não deixou carta, não deixou nada para os entes queridos, e no dia do velório, a família e os amigos da escola começaram a escrever algumas mensagens e distribuir essas mensagens em combate ao suicídio. E aí gerou todo esse Setembro Amarelo. E por que é amarelo? Ele tinha esse Mustang, ele tinha paixão, adoração por esse carro, e na época que ele suicidou, ele estava inclusive reformando o Mustang dele, né? E aí a gente vai entender e falar um pouco, né, que dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, inclusive o capítulo maior do Evangelho é exatamente o capítulo 5, que vai dizer o quê? Uma das bem-aventuranças de Jesus, quando Jesus nos consola a nossa dor, dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então, o que Jesus queria dizer? Né? Que a gente precisa, inclusive no capítulo 5 consta um item: bem e mal sofrer, a desgraça real, né? Vai dizer para nós sobre melancolia e todos esses sofrimentos. Nós acabamos de fazer o Evangelho no Lar, falando do capítulo 5, quando Jesus também disse, naquele momento que estava com Pilatos, Pilatos pergunta: tu és rei? E ele diz: tu o dizes, meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. E às vezes nós buscamos muito a felicidade, a paz de espírito, a consciência tranquila, nesse processo de que a felicidade é do mundo, e a felicidade não é desse mundo, é do mundo espiritual, é da verdadeira pátria, é aonde nós regressaremos e é de onde nós viemos. Nós somos um espírito habitando provisoriamente o quê? Um corpo físico, né? Que é material, e que depois do desencarne nós vamos deixar e nós não vamos levar. Então a gente atribui felicidade com achando que nós seremos felizes aqui. E aqui é o mundo de expiação e provas, o mundo ainda que o mal sobressai no bem. Mas não é porque o mal sobressai no bem que nós precisamos nos conectar com o negativo, com o mal, né? Naquele mesmo momento que a mídia está transmitindo uma desgraça, uma tragédia ou um sensacionalismo, existem vários irmãos, naquele mesmo momento, entregando quentinho, marmitas aos nossos irmãos em condição de rua. Existem N pessoas visitando um hospital, visitando pessoas que eles não conhecem, para levar o lenitivo de uma prece, um pouco de boas energias, de bons sentimentos, de acolhimento. O que nós não podemos então é ficarmos conectados com o mal, com o negativo, ouvindo muitas tragédias, muitas desgraças, porque isso nos traz, né,
para um processo de melancolia, de desespero, de tristeza, de muitos sentimentos que a depressão nos causa, né? Que é a doença do século, inclusive. Por muito tempo atrás era citado muito melancolia, tristeza, né? Hoje nós sabemos que, de acordo com a evolução, nós sabemos que depressão não é um estado de alma e de tristeza. Depressão é uma patologia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Uma doença como qualquer outra e que não causa só tristeza. Um tabu também é o seguinte: ah, não, mas tristeza eu também sinto. Só porque está triste? Depressão não é tristeza. Depressão é uma doença que dilacera o coração de quem vive, causa sofrimento para quem convive, e é uma depressão que é a depressão que mais causa afastamento hoje, segundo uma pesquisa do próprio INSS. A pessoa que tem depressão, ela sente apatia, tristeza, desânimo, ela sente uma angústia profunda, ela vê tudo preto, cinza, sem sentido. É uma dor na alma. Eu pesquisei muito certa feita, e a pessoa, o pesquisador, que melhor descreveu a depressão, vai dizer que a depressão é o câncer da alma. E é o câncer da alma. Outro mito que a gente não entende, não aceita e a gente ainda julga, quando os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, é quando nós atribuímos e nós dizemos, né, quando nós ainda não entendemos a depressão, e é perfeitamente compreensível, porque a depressão ela é o câncer da alma. Mas a depressão nós não vamos enxergar um depressivo careca após um processo de rádio ou de químio. Um depressivo não vai estar com um lenço na cabeça, não vai estar, né, com um problema físico que nossos olhos conseguem enxergar, porque a doença é na alma. Não consegue fazer o trabalho que precisa fazer, as menores mínimas tarefas, porque fica impossibilitado, porque fica de pés e mãos atadas, quer fazer e não dá conta. O sofrimento é muito grande porque muitas vezes precisa disfarçar que está bem e não está. Disfarça, e à medida que vai disfarçando, aquilo vai virando um monstro dentro de si mesmo, porque não vê caminhos, não vê saída. Mas aqueles que estão aqui, que passam pela patologia, os que têm algum ente querido, os que estão em casa, que conhecem sempre o que é depressão, tenho certeza absoluta, tem tratamento, tem cura, embora é uma patologia, que existe grau, níveis leves, moderados e níveis severos, ou crônicos. Chega um ponto que aquilo já não tem mais cura, mas tem tratamento, né? Tem tratamento físico, medicamento da terra, tem medicamento espiritual, que é água fluida, né? Que é o fluídico, tem tratamento espiritual na casa espírita, ou na igreja evangélica católica, onde quer que seja. Existe a importância de nós apegarmos numa força maior que é Deus, né? Existem terapias, né? Também tem, claro, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, atitudes que podem nos ajudar, contato com a natureza, ouvir belas melodias. Quando der conta, o trabalho desinteressadamente no bem e na caridade, porque quando a gente cura a dor do outro, Deus cura a nós, não é assim? Quando nós conectarmos na energia, tem duas tomadas, positiva e negativa. Todos os dias nós temos a opção de escolha, de nos conectarmos, que nós possamos conectarmos com as melhores energias, né? Energias positivas. Então no capítulo 5, quando falar de melancolia, François de Geneve, em Bordeaux, vai dizer para nós que a melancolia, o Evangelho explica da seguinte maneira: porque às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações? É uma pergunta que é feita, né?
Isso é uma das situações, porque a depressão, ela é multifatorial. Ah, deu depressão por quê? É por isso? É por aquilo? É por aquilo outro? É multifatorial, são muitos fatores, né, que pode desencadear e levar alguém à depressão, né, a essa doença. E aqui é uma delas, e o Evangelho responde por qual motivo que a gente às vezes fica muito triste e aquilo apodera dos nossos corações. Um dos motivos é o nosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade, mas preso ao corpo em vão tenta sair dele. Por que a doutrina espírita nos esclarece que o nosso planeta é um planeta que é um presídio, né? Um hospital e uma escola? Porque nós estamos aqui numa escola para nós aprendermos de novo, para nós tentarmos aceitarmos nas várias disciplinas da vida. É um grande hospital porque nós não estamos doentes do corpo físico, muitas vezes nós estamos sim doentes da alma ou do espírito. E por que é um presídio? Porque o nosso espírito está preso no corpo físico. Provisoriamente, sim, necessário por aquele período da nossa atual reencarnação, sim, é onde nós temos condições de colocar em prática daquilo que nós aprendemos no plano espiritual e aqui, sobretudo, no dia a dia, na prática, né? Então, o nosso espírito está preso, quer sair, isso causa uma angústia, uma melancolia. Mas depressão é só isso? Não. Isso, a depressão vai além, né? Inclusive, para quem tem depressão, às vezes é muito comum a família, o próprio depressivo, ficar perguntando o seguinte: por que eu estou nesse estado? Por que eu estou com choro fácil? Por que eu não tenho mais ânimo? Por que eu estou vendo tudo sem sentido? Porque o depressivo, ele tem que continuar vivendo sem uma palavra. Essa palavrinha chama vontade. O depressivo perde vontade de tudo, de viver, perde, não dá conta. Acorda de manhã, quer o quê? Não quer nem abrir os olhos. Meu Deus, você vai ser mais um dia. A vontade do depressivo, muitas vezes, é furar um buraco, entrar dentro e não sair nunca mais. É vontade de ficar no escuro e não ver ninguém, e não ver gente, e não conversar. O depressivo tem vontade de dormir e de não acordar nunca mais. Por quê? Porque está doendo. Está doendo, Shaolin, mas está doendo muito. Muitas vezes é uma dor insuportável, é uma dor dilacerante. Eu falo muito que para um irmão nosso se suicidar, se matar, é porque estava doendo muito, mas é muito. Porque concorda que ninguém vai se matando por uma tristeza qualquer, por um dia de angústia, de sofrimento? Não. E o depressivo, ele não quer se matar. Ele quer matar o quê? A dor. Então, aqueles que estão nos ouvindo agora, encarnados e desencarnados, acham, mas desencarnado já desencarnou, como é que vai suicidar? Suicidando, porque vai reencarnar, não é assim? E numa próxima existência, talvez, por não suportar a expiação e a prova que nós mesmos escolhemos, às vezes pode acontecer o equívoco novamente de transgressão contra um ato brutal contra a vida. Então, o depressivo quer matar a dor. Aqueles que estão nos ouvindo, não precisa matar o corpo físico. A dor tem jeito. Espera até amanhã. Aguarda mais um pouco. Fica. Não importa o seu estado deplorável. Eu estou um peso morto. Fica, peso morto. Eu não sirvo para mais nada. Fica, sentindo, achando que não serve, mas serve. Não tem dor maior do que uma mãe enterrar um filho numa situação qualquer,
principalmente numa condição assim. Está doendo muito, mas nós não podemos esquecer que se eu me matar, eu posso estar levando uma família inteira junto comigo para debaixo da terra. Não é assim? Eu não tenho esse direito. Eu preciso pensar também no outro, nos outros. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso gritar. Eu preciso de você. Eu não consigo falar com a minha família, Tchaulinho, porque aquele povo é um bando que eu não sei nem o que eu estou fazendo naquele lugar. Parece que eu estou no lugar errado. Não está, né? Não dou conta, pede ajuda para alguém que trabalha com a gente. Eu não tenho coragem. As pessoas têm medo de falar disso. Tem famílias que o ente querido suicida, a família vai lá no médico. Não estou criticando ninguém. Tamanho tabu, tamanho ainda, infelizmente, uma cabeça equivocada. Por isso que tem que falar, por isso que tem que divulgar, por isso que tem que contar. A família vai no médico e pede para o médico, no laudo, né? Como me chama? Que é o negócio do óbito, né? No relatório, pede para colocar que foi um AVC isquêmico, que foi um infarto fulminante, sabe? Tamanho ainda. Que bom que a evolução proporciona esse mecanismo de, sabe, divulgação. Isso é evolução, né? Isso é bonito de ver. Então, a gente precisa, né, entender. Então, não faça nada contra a tua vida. Suporta um pouco mais, vai passar, né? Nada é eterno. Não há sofrimento que dure para sempre. Depois da tempestade, vem logo o quê? Diga mais alto. A bonança. Nós não estamos sozinhos, nós estamos abandonados, né? Existe a prece para nós nos conectarmos, sim? E a gente vence. Com Jesus, né, a gente vence. A melancolia, como o espírito não consegue cair no desânimo e na tristeza. Como agir? Resistir com energia a essas sensações. Resistir com energias, né? De suportar, de entender que aquela dor está querendo ensinar alguma coisa. Jesus diz: a dor é bendita. Por que existe a dor? Se eu não precisasse passar naquilo, eu não estaria vivendo. Então, a dor, ela quer nos ensinar alguma coisa. A gente pode aprender, ou pode rebelar, revoltar, blasfemar contra o mundo, contra todos, perder a oportunidade de melhorar, né? De ser acolhido, de acolher. Então, tudo isso faz parte. Ser forte e corajoso diante das tribulações. Jesus nos adverte, nos acalenta o coração quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes o que? Bom ânimo, né? Vai passar, a gente sabe que passa, né? Então, a gente vai ver. Como agir? Cumprir a missão que Deus nos confiou. A gente precisa, né, levar a cruz até o último minuto. Nesse livro, Momentos de Ouro, Maria Dolores, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, ela vem retratar como foi o socorro de Judas, depois que Judas entrega Jesus por algumas pequenas moedas. Ele se suicida e depois, no Vale Sinistro, como é dito no Memórias de um Suicida, do livro, alguém vai, depois de um suplício, de muito sofrimento, alguém vai nas zonas inferiores resgatar Judas Iscariotes. Ninguém mais, ninguém menos do que quem? Maria Santíssima. Mãe de quem? De Jesus. Judas não se acha digno daquele socorro. E aí Maria Dolores descreve de uma forma belíssima aquele acolhimento daquela mãe que vai lá como uma mãe acolher ele na condição também de seu filho amado. E aí Elizabeth Lacerda, uma cantora, né, que dentro do movimento espírita muito conhecida, ela transcreve a letra da música Retrato de Mãe numa música, e a música chama Judas e Maria.
Eu vou deixar vocês, os de casa, do lar, nós, pesquisarmos no YouTube a música que chama Judas e Maria. Nosso tempo é curto, e se vocês quiserem, entrem no YouTube e ouçam. Vocês vão ouvir, muito provável, a música, né, Ana Cláudia? Muitas e muitas vezes, porque é belíssimo. Quando Maria Dolores traz a nós, nesse relato, o quanto de misericórdia, que nós não estamos abandonados, mesmo depois de um ato brutal contra a vida. O socorro existe, nós não ficaremos órfãos, né? Apesar do sofrimento, o socorro, a misericórdia vai de encontro a nós. Você que teve seu filho, que passou, ente querido, pelo suicídio, não sofre, não sofra, busca o entendimento, porque o seu filho, teu ente querido, vive, está tão vivo quanto nós mesmos. Não tem problema. Mas suicidou, Shaolin. Não tem problema. Vai haver uma consequência. Vai haver um processo de dor, mas que vai ser benéfico, se assim nós quisermos, na condição de eternos aprendizes. Mas vai ser feliz amanhã, porque vai receber o quê? A bênção do recomeço. E aí a música e o relato de Maria Dolores, na música, Elizabeth, Maria, ela narra da seguinte maneira no final da música: ele fala assim, aquele homem de luz, foi eu que levei a cruz. Ela diz o quê? Eu sou Maria, mãe de Jesus. Vem, dá-me tua mão. Vamos recomeçar. Uma nova chance, uma nova oportunidade, concedida ao Pai. E o que acontece quando a gente fala ainda dentro de nova oportunidade? O que muitas vezes nós vemos como desgraça é uma oportunidade bendita de recomeço. O filho da mulher aqui em Uberaba nasceu, eu já disse aqui, vou repetir, porque é muito oportuno, de acordo com o tema que nós estamos hoje abordando. O filho da mulher nasceu cego, surdo, mudo, sem os dois braços, só com as duas pernas. Cego, mudo, surdo, sem os dois braços. Muito pequeno, uma junta médica, por um problema de saúde, resolveu e decidiu que era, se necessário, amputar as duas pernas dele. A mãe procura o Chico, óbvio, claro, num grau de desespero, de dor, de sofrimento e até de indignação. Porém, o Chico, naquela doçura, naquele amor imensurável, olha para aquela mãe e diz: minha filha, minha irmã, agradeça. Esse Espírito que está com você nesta existência, nas últimas 10 existências, foi suicida, reincidente. Reencarnava e suicidava. Reencarnava e suicidava. Hoje, através da bênção do esquecimento, a pedido dele mesmo, ele volta. Se deixasse as duas pernas, quem garante que talvez ele não se suicidasse novamente, pulando de um precipício ou na frente de um veículo, de um caminhão? Agradeça. E às vezes a gente não entende esses mecanismos que nós estamos inseridos. Eu não ia trazer, mas eu trouxe, porque a gente abordar isso sem estatísticas fica difícil, mas a Ana Cláudia disse ali no início, né, de que a gente sabe dos níveis alarmantes, né, que existe hoje. Eu não queria tomar do nosso tempo, então eu vou só ler aqui rapidamente, para a gente ter uma dimensão. Hoje, quais são essas estatísticas? Então, suicídio. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Se nós ficarmos em silêncio aqui 40 segundos, nós vamos parar e pensar. Mais um irmão nosso comete um ato brutal contra a vida, chegando de lá num sofrimento infinitas vezes
maior do que estava antes do suicídio, né? Dados da Organização Mundial da Saúde. Eu vou colocar um videozinho aqui, só esse vídeo, para nós aqui, para quem tem casa, resume tudo sobre depressão. E que acabou que eu acabei repetindo, que vai falar para nós que a depressão é como uma doença ou como outra doença qualquer. A depressão é uma doença, né? E eu vou colocar aqui agora para nós ouvirmos. Essa moça, ela é uma atriz, tá? E aí ela vai trazer de forma belíssima para a gente sair daqui, quem tem casa poder também entender. Lá em gente, em qualquer tipo de gente. Deprimidos disfarçam, tentam enganar-se também, porque não querem dar trabalho, porque têm vergonha, se escondem. Deprimidos. Vou voltar para começar no início, só ver o volume aqui do note. Tá. Também riem, conversam, contam piadas. Sabe Deus a que preço, de onde tiram essa força, mas conseguem. Só por fora. Por dentro, a depressão. Vou voltar porque são como sopa. E a pessoa se rói de angústia, uma aflição que paralisa, que inutiliza. As pessoas não são o que a gente. Nossa. Outra qualquer. Não dá errado, dá em gente. Em qualquer tipo de gente. Deprimidos disfarçam, tentam enganar-se também, porque não querem dar trabalho, porque têm vergonha, se escondem. Deprimidos também riem, conversam, contam piadas. Sabe Deus a que preço, de onde tiram essa força, mas conseguem. Só por fora. Por dentro, a depressão come solta, e a pessoa se rói de angústia, uma aflição que paralisa, que inutiliza. As pessoas não são o que a gente imagina, nem o que a gente espera que seja. As pessoas são o que conseguem ser. É preciso levantar a capa de preconceito que a gente tem com o suicídio. A ideia de que a pessoa era fraca, molenga, sem fé na vida, sem Deus no coração. Essa ingratidão. Mimimi. Gente, ele tem tudo. Como é que pode ter depressão? Ah, eu no lugar dele ia estar bem feliz. Não. Nada disso. Você no lugar dele ia estar bem feliz também. Não importa dinheiro, corpo bonito, boa. Internet. Isso aí tudo que ela está falando, às vezes a gente acaba falando com um depressivo dentro do nosso próprio lar. Isso não ajuda, sabe? Isso deixa o depressivo mais deprimido, porque para o depressivo é como se fosse encurralando ele contra a parede. O depressivo já não está bem, já está se sentindo a criatura mais ingrata, que só está dando trabalho, que a vida não tem sentido. E se a gente comete, às vezes, um comentário talvez desse, é totalmente desnecessário, né? E a gente entende o quanto tudo isso impacta e que em vez de ajudar. Mas, Shaolin, o que eu faço? Senta do lado e diz apenas o seguinte: eu compreendo a sua dor. Coloca no colo e diz: eu estou aqui, vou estar sempre ao seu lado, sabe? Vai passar, ponto. Ah, não consigo colocar meu filho no colo nunca, Shaolin, né? Ele está na fase de rebeldia, não tem problema. Fala a distância, não consigo falar a distância para ele me agride quando estiver dormindo, né? Chega na cama, fala, conversa com ele, né? Pede por ele. A internet não vai voltar, a gente deixa aqui. Depois também vocês podem pesquisar ali, né? Exatamente, a depressão é uma doença como outra qualquer, né? Então a gente vai entender tudo isso. E uma coisa que a gente precisa entender também é, já falamos, né? No Brasil, 24 pessoas cometem suicídio por dia, sendo essa uma das maiores causas de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Vou passar essas estatísticas, né? Infelizmente hoje a gente precisa ter muito cuidado com crianças. Lá nos Estados Unidos eu estava lendo, uma criança de 9 anos suicida. O pai foi, mas a mãe na escola, quando perguntou, os amiguinhos da mesma idade, da mesma sala,
disseram o seguinte: nossa, mas a gente gostava muito dele, ele era um menino, né, um amigo muito bom, né? Sempre brincou, nunca a gente percebeu nada, o porquê que aconteceu isso com ele. Quando o pai olhou a rede social, ou o WhatsApp, ou o celular do filho, o que tinha de bullying dos próprios colegas da escola era algo absurdo, completamente, sabe, destrutivo. Então a gente precisa pensar até nisso, porque infelizmente hoje, né, por conta da rede social, esses jovens, essas crianças, pelo excesso de tela, ninguém está falando que não pode ficar na tela. Hoje, infelizmente, é difícil, eu sei, mas a gente precisa começar a repensar. A vida virtual distancia uns dos outros. Isso, a gente vai criando uma lacuna, um buraco, um vazio existencial muito grande. E isso, a vida perde o sentido, perde o sabor. E é exatamente muitas vezes um dos fatores que nos leva a isso tudo que hoje nós, infelizmente, estamos vivenciando dentro do nosso lar, né? Então, suicídio, no livro dos Espíritos, não é o Shaolin, lá dentro do livro dos Espíritos, vai dizer para nós, né, sobre as penas e gozos terrestres, desgosto da vida e suicídio. E aí, Kardec pergunta para a espiritualidade, na pergunta questão 943, de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? A resposta: efeito da ociosidade, ou seja, né, do comodismo, do deixo para depois, da preguiça, da falta de fé e também da saciedade. Shaolin, mas a moça falou que a gente fala que é falta de fé. Sim, pode ser falta de fé daquele espírito, mas é totalmente desnecessário nós ficarmos o quê? Apontando o dedo, né? Não vai ajudar, então que não atrapalhe. Mas a espiritualidade vai dizer por que é que causa esse desgosto da vida. Porque falta fé. Se nós tivéssemos agarrado na fé, por isso a importância de buscar uma ajuda espiritual, né? Vem no centro, toma o passe, faz o tratamento, né? Tem muitos trabalhos. Ociosidade: quando a gente tiver condição, eu sei que é difícil, não tem condição em casa ainda, quando tiver, vai fazer uma caridade, entregar uma cesta básica, vai no hospital, né, Lívia? Vai fazer um trabalho caritativo, vai fazer bem para o outro que recebe a cesta básica, imensuravelmente vai acalentar nós mesmos. E quando a gente voltar para o nosso lar, a gente vai pensar: meu Deus, eu estava achando que a minha dor era a maior do mundo, até eu ir lá visitar aquela família, né? Então, para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Fala de trabalho, né? Chico olha tudo com tão bons olhos, com olhos de misericórdia, de doçura, de oportunidade, que o Chico vai dizer que a palavra depressão vem de um ato de caridade, quando a própria palavra vai dizer depressão, ação depressa no bem, no trabalho do bem, desinteressadamente. Esse é o lado bonito da depressão. Então eu posso olhar a depressão como uma punição, um castigo, né, de Deus, porque comigo e não com o outro. E nós temos que perguntar o quê? Não é por que comigo, para que comigo? Eu preciso aprender, né? Então, a ação depressa. Ele suporta as vicissitudes, as dores com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o filho da felicidade mais sólida e mais durável que o espera, né? Então a gente viu lá sobre a melancolia. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós ajudamos, mais nós seremos ajudados. E a próxima é: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus existe esse direito. Suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Tem a pergunta, a questão A, que é dentro da 944. Não é sempre voluntário o suicídio, né? O louco que se mata não sabe o que se faz.
Nós vamos deixar aqui uma dica, uma sugestão de um livro de cabeceira. Muitas pessoas têm, às vezes, até medo. Muitos começaram a ler, leram os 2 primeiros capítulos, pararam, porque o livro é muito impactante, narra um sofrimento muito grande, as cenas são realmente difíceis, mas a partir do 2º capítulo entra o socorro daqueles suicidas, que é o livro Memórias de um Suicida, né, Antônio? Os 2 primeiros capítulos realmente é bem forte, as cenas nas zonas umbralinas, né, no Vale Sinistro. Depois do 2º capítulo vai narrar como é feito o suicídio, o resgate pela Legião dos Servos de Maria Santíssima, porque eles são levados por uma colônia espiritual, um hospital. Esse hospital ele é regido, ele é administrado, ele é acolhido por Maria Santíssima. Então a Legião dos Servos de Maria vai lá e vão resgatar de forma extraordinariamente belíssima. Vale a pena a gente ler, porque dali para frente a gente vai ver como que acontece o processo, né, do planejamento reencarnatório, como aqueles espíritos vão estudar, vão avaliar, os construtores, todo um processo. Quem comete suicídio, no Memória de um Suicida, ele usa de um pseudônimo, que ele usa de Camilo Cândido Botelho, que na realidade era ninguém mais do que Castelo Branco. Ele, o escritor português famosíssimo, fica cego, por orgulho, de vergonha, de apresentar para a sociedade da época como cego. Ele faz o quê? Dá um tiro na cabeça, chega do lado de lá. Ele narra para Ivone do Amaral Pereira, uma médium, que permite, que aceita receber, né, o livro, o relato dele em espírito desencarnado. Só que em 1927 ou 17, foram 30 anos depois, em 1917 ela levou o livro todo redigido, ela escreveu tudo o livro, psicografou, levou para ser publicado, mas na época a própria doutrina dos espíritos, né, não a doutrina, aqueles que ali estavam, não a doutrina dos espíritos, o homem, né, os frequentadores que estavam ali, por tabu, preconceito quanto ao suicídio. Se hoje a gente tem medo de falar, imagina em 1917, não permitiu publicar. Ivone do Amaral Pereira fez o quê? Foi caridosa, talvez foi intuída, não jogou fora, podia jogar no lixo, podia, guardou. 30 anos depois o livro é publicado. Então, o pseudônimo, né? Camilo Cândido Botelho, Castelo Branco. Inclusive, Leon Denis, que vai terminar de contar a história quando depois Camilo Cândido Botelho, o espírito dele, está reencarnado, vai relatar que ele está reencarnado numa nova oportunidade bendita, totalmente certa das vistas espirituais. O espírito não é cego, né? Então, a gente sabe todo esse processo. A gente sabe as causas das atuais hoje: trabalhar demais, buscar muito dinheiro, se perder, né, pela porta larga, que é carro, comida, né, vinculado ainda à necessidade de prazeres sexuais, físicos de todas as ordens, né, de apego, de medo de perder, sabe, de esquecer do tempo, e quando vê é muito tarde, porque quando vê a existência é um estalar de dedo, já se encontra do lado de lá, arrependido, com remorso, com sentimento de culpa, com, né, sentimento de consciência pesada, de ter tido a oportunidade de fazer e não fez, né? E a gente vai então entender tudo isso. O resgate que a gente tem, nós vivemos o reflexo do passado, porta larga, já citei. Olha lá na porta, é estreito, olha ali. Porta, né? É apertado, busca ajuda. A gente sabe que a gente tem que buscar ajuda onde? Tem que buscar ajuda em quem? Nos que estão junto conosco, mas também, sobretudo, em Jesus, né? Porque Jesus está e vai sempre estar de braços abertos, né, a nos receber.
tamanha misericórdia quando acolheu a tantos em último grau de sofrimento, né? Estudarmos muito o Evangelho, porque Jesus vai nos dizer certa feita o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, ignorância não de estupidez, mas ignorância de desconhecermos a lei de causa e efeito, a lei de amor, justiça e de caridade. Quanto mais nós somos esclarecidos, menos nós iremos cometer um ato brutal contra a vida. Porque o suicida, quando ele se mata, é uma decepção, um trauma tão frustrante, tão decepcionante, que o pior trauma é quando o espírito suicida e ele percebe: eu continuo vivo. Vai continuar com o problema que levou, os problemas que o levou, mais um comprometimento para as próximas existências, um retardo na felicidade, e isso causa com certeza um sofrimento muito grande. Tem um livro chamado A Luz que Vem de Dentro. O livro tem 2 partes, primeira e segunda parte. Quem puder, os que estão em casa, se puder ler. Não vou dar spoiler, mas a história do livro começa exatamente o quê? A mãe, depois de um parto, ela adquire a depressão pós-parto, e naquele momento, no desespero, né, milésimos de segundo, ela, por infelicidade, por desespero, ela estava numa maternidade, não sei quantos andares, e ela decide se jogar daquele prédio. Antes do corpo físico dela chegar no chão, esse curto período de tempo, de milésimos de segundo, o espírito dela já arrepende pela decisão equivocada do suicídio, do auto-extermínio, né? Então, quanto mais vamos estudar aí no centro, nos estudos, né, Ana Cláudia? Hoje tem muitos recursos, né? Olha essa criança, tem uma criança aqui, isso é preocupante, né? E a gente, na condição de pai, de mãe, de vô, de vó, Jesus, já certa feita, perguntou, né? O que fizeste com aquele pequeno que vos confia? O pai tem responsabilidade. CVV, como vai você? Centro de Valorização à Vida. DISC 118. Tem chat, tem site, mas não deixa. É o atendimento totalmente anônimo, viu? Então, procure ajuda. Não se deixe por vencido. Jesus está e vai estar sempre conosco. E a gente encerra convidando todos nós, na sequência, na continuidade, que esse símbolo, que é esse laço amarelo, permaneça nos nossos corações, todos os dias, durante todos os anos, para que assim nós possamos ajudar e ser ajudado, né? E eu quero encerrar com um vídeo belíssimo. Quis passar aqui uma vez e não foi possível, e hoje eu quero encerrar com Rossandro Klim, orador espírita, também terapeuta, e assim, o vídeo dele chama Fica, que eu falei várias vezes durante a explanação. Aqui não vai ter problema de internet, o vídeo está